Olá, pessoal! Tudo bom, povo? Gente, olha, atendendo a pedidos antigos, desde que a pandemia começou, eu e o Elfo, a gente maratonou algumas coisas interessantes. E, na verdade, é uma paixão antiga da gente. Séries, filmes, todo esse universo de cinema, teatro, obras de arte que são relacionadas à bruxaria, paganismo, ao fantástico também, né, amor? A gente adora, né? Chegamos a fazer um vídeo ou dois. Fizemos do Charmed. Não, a gente fez só um mesmo. Só do Charmed. Mas teve gente que pediu mais coisas. Eu fiz um da bruxa com a Josi. Eu lembrava que tinha sido feito mais. Isso. E aí o Charmed logo no começo da pandemia, Sim. né? A gente prometeu que ia fazer mais, gente, mas... Mas agora a gente vai cumprir. Agora a gente já está esquematizado, tá? Então, assim, pipoca com bruxaria, toda sexta-feira aqui no canal vocês vão ter com a gente, tá bom? Quando a gente cria um nome pro projeto, aí a coisa vai. Dê nome, né? Dá nome, dá poder. Dá nome, dá poder. Então, a nossa proposta é trazer sempre indicações, comentários. Sempre que a gente tiver spoiler, a gente vai falar, gente, ó, vai ter spoiler. Logo no começo, que nem a gente fez com o Charmed. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste a nossa resenha que a gente fez de Charmed com spoiler. A Lua adora dar spoiler, gente. É verdade, mas assim, a Josi me entende, porque tipo assim, a Josi gosta, ela fala pra mim, me conta spoilers, me conta, eu sempre conto pra ela no final. Mas assim, tem gente que não gosta, então o que a gente vai fazer? Quando tiver spoiler, a gente vai falar, gente, vai ter spoiler, aí vocês nem assistam, tá? Agora, a gente não vai só trazer lançamentos, a gente também vai trazer filmes clássicos. A ideia é a gente ter um arsenal aqui para dividir com vocês de filmes, séries, obras que a gente gostou muito ou até que a gente não gostou tanto. Sim. Algumas discussões desse universo de paganismo, bruxaria, fantástico, seres, espíritos, terror, amor, tudo que tem a ver com o universo pagão, tá bom? Inclusive algumas críticas também, algumas contextualizações e transposições históricas e sociais. Enfim, a gente vai até fazer algumas discussões aqui com vocês, tá? Porque eu e o Elfo, a gente combina em muita coisa. Mas tem certas coisas que a gente não combina. Às vezes ela tá errada, gente, então... Ou ele, né? Enfim. E às vezes a gente não concorda muito com alguma coisa, tal e tal. Então é interessante, de repente, trazer duas vezes, porque obra de arte também é isso, né, amor? Verdade, claro. Às vezes uma obra, uma pessoa vai adorar, a outra nem tanto, ou as duas vão gostar, porém terão visões diferentes. Então, assim, sintam-se muito à vontade para comentar aqui, trazer sugestões do que vocês querem ver aqui na nossa pipoca com bruxaria. Já vou deixar aqui para vocês os nossos Instagrams, então do Elfo, @elfolunar1, o meu luaserena77 e também da nossa escola, o Instituto Mãe Terra, @Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola, que é a nossa casa, onde a gente ministra diversos cursos nas áreas de terapias integrativas, autoconhecimento, oráculos. Então, curtam também a nossa página do Facebook, Instituto Mãe Terra, que é muito antiga já, né? Tem bastante tempo, né? O Instituto Mãe Terra tem quase 10 anos, boa. Tem quase 10 anos. Vai fazer 10 anos em breve. Então, curtam a gente também. E a gente também tem o canal do Instituto Mãe Terra, onde a gente sempre dá palestras, sempre tem vídeos, sempre tem coisas. Só vocês buscarem Instituto Mãe Terra aqui no YouTube e se inscreve lá, ativa as notificações para vocês receberem. Todo domingo a gente dá palestra, é uma festa. Sem mais delongas, vamos lá? Vamos lá. Bem, como vocês já sabem, já viram na descrição, a gente vai falar de um lançamento da Netflix de 2021, é original da Netflix, que é o Aquelarre. Em português ficou como Silenciadas, né? Mas o título original em espanhol na verdade nem é em espanhol, né? Na verdade é em basco, em euskara, né? Euskara. Que é Aquelarre, o sabá das bruxas, né? Aquelarre significa o sabá, né? Isso, muita gente fica meio com receio de assistir filmes assim, ou por causa das constantes deturpações em relação à bruxaria, que existem muitas obras que a gente vai trazer. A gente vai trazer várias aqui. Mais pra frente, né? E outro receio é quando pesa muito a questão de Inquisição, o tema Inquisição, e é muito chocante, muitas cenas e tudo mais. O Aquelarre, exato. O Aquelarre, ele é tranquilo nesses dois aspectos. Ele não tem deturpação, muito pelo contrário, é muito bonito a visão, na minha opinião. No nosso entender. E em relação às torturas, não chega a parecer nada explícito. Então se você não gosta, pode assistir. Mas assim, tá longe de ser um filme leve, tá? Sim. Tá longe de ser um filme psicologicamente, leve. Né? Historicamente, porque a gente sabe que foi real tudo aquilo. Sim.
Esse filme ele foi dirigido pelo Pablo Agüero, um argentino, e toda a história do filme ela é inspirada num outro filme com o mesmo nome, também Aquelarre, de 1984. Esse de 1984 foi dirigido pelo Pedro Olea. Esse de 1984, inclusive, é baseado num julgamento real de Inquisição, né, por questões de bruxaria que aconteceu em Navarra no final do século XVI. Inclusive, ficou conhecido como as bruxas de Araites. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas é Araites, tá escrito aí para vocês, tá? Então, é bastante interessante, né? Então, já o nosso Aquelarre é um pouco diferente, né, mano? Sim, no período da passagem do século XVI para o século XVII, é quando a Inquisição ela começa a atuar de maneira mais firme nesta região de Navarra. Então eu acredito que tanto a primeira versão do filme quanto esta última versão, este lançamento, eles escolheram este período justamente porque foi um período histórico na região que marcou negativamente, né, por causa da entrada da Inquisição. E a gente sabe que a Inquisição Espanhola foi das mais pesadas. Foi uma das piores do mundo, sim. Bom, tanto que o paganismo basco quase não existe mais nada, né? Sim, até mesmo a visão do bode preto, né? Sim. Vem muito das práticas de bruxaria também de lá, não só de lá, mas também de lá, né? Inclusive o nome do filme ele tem relação com um deus bode que é o Aquerbeltes, né? Exatamente. O Aquelarre, o Sabá das Bruxas, tem relação muito forte com o Aquerbeltes, né? Que é um deus que quem não conhece vai buscar, que é fantástico ele. Bom, enfim, este filme então, esta nova versão, a gente ainda não assistiu de 84, vamos buscar para ver. Mas esta nova versão ela transcorre com relação a um processo inquisitório que ocorreu. Um grupo de 6 meninas que elas, por razões que a gente não vai trazer aqui por causa de spoiler, mas por razões bobas, por razões completamente nada a ver, absurda, elas foram presas para serem julgadas por um tribunal de inquisição. E assim, dentro da minha análise, até uma evidência de que a Inquisição ainda não era tão conhecida na região, que as meninas elas não acreditam muito naquilo. Eu não tive tanta essa visão. Eu tive uma visão de que elas até tinham medo, mas elas não botavam uma fé que elas iam ser condenadas. Elas até vamos zoar com eles, vamos falar o que eles querem ouvir, inventar uma história. Talvez, assim, eu acho que é muito aquela questão do que a gente viu, por exemplo, na questão do Holocausto. Quando a gente vê absurdos que começam a acontecer, às vezes as pessoas elas não se dão conta, porque o absurdo ele não começa do nada. A gente tá vendo no próprio Brasil, né, gente? Então não começa do nada, assim, um absurdo. A gente começa assim, desponta algumas coisas e fala, como assim? Como assim? Mas você não acredita. Quem acreditaria que o Brasil de 2021 seria o Brasil de 2021? E a história inteira do filme, ela transcorre em cima desse julgamento, né? Sim. E de algumas situações que ocorreram depois, que tem até uma cena muito bonita que a gente vai comentar daqui a pouco. E esse filme ele também teve como inspiração um livro muito legal que é o A Feiticeira, do Jules Michelet. Inclusive, esse livro aqui é um livro que sofre críticas, né? Eu já dei uma palestra no Instituto Mãe Terra sobre feiticeiras. Se você não assistiu, corre lá para assistir, que eu trato um pouco mais sobre isso. Então, durante um tempo, foi considerado um livro histórico, depois foi considerado um livro de romance, enfim, tem uma série de críticas, porém, traz um retrato bem interessante sobre o que era a prática da feitiçaria, o que era a prática da bruxaria. E esse filme, ele se inspira também no livro do Jules Michelet. Outra coisa interessantíssima é que esse filme, gente, ele é uma obra de arte. Esse filme, inclusive, ele ganhou 5 prêmios Goya. O prêmio Goya é o prêmio mais importante da Espanha. Então, ele teve 5 prêmios e a música que tem um ponto central na trama, a questão da música, ela é uma música que foi, inclusive, indicada nesse prêmio Goya como melhor canção. Então, tem uma indicação desse prêmio. Então, mesmo que não ganhe, vocês sabem que uma indicação para um prêmio dentro dessas academias de cinema e tudo mais é muito importante. Então, a música ela é muito interessante. Tem no YouTube. É muito legal. Tem muito a ver com as nossas canções, porque ela é bastante mântrica, ritmada. É muito interessante. Vocês encontram no YouTube, inclusive encontram a letra em basco.
E os artistas que criaram essa música, eu vou colocar o nome deles aqui pra vocês. Vocês podem encontrar eles no YouTube, vocês vão encontrar a música, inclusive, tá? Uma música muito legal, muito bacana. E ela tem uma importância crucial em toda a trama. Assistam que vocês vão gostar. Um outro aspecto muito interessante que a gente nota no filme é uma estratégia que a Igreja Católica utilizou lá e que a gente sabe que ela também utilizou aqui no Brasil com os povos originários brasileiros e em diversos outros locais, que era o quê? Proibir as pessoas que estavam em julgamento ou que estavam sendo orientadas pela igreja, como ocorreu aqui, educadas pela igreja, proibir essas pessoas de falar a sua língua nativa. O filme ele é muito claro, as meninas que estavam presas, elas eram proibidas de falar a língua nativa da região delas, a língua basca. Era uma língua pagã. Uma língua pagã, eles usam até este termo, né? Uma língua proibida, uma língua primitiva e etc. E assistindo o filme foi inevitável. A gente desenvolve diversos trabalhos e pesquisas do paganismo originário brasileiro e foi inevitável não fazer essa relação, né? E a gente vê que isso é um estratagema etnocida. É um estratagema que já tem como um dos objetivos acabar com a cultura daquele local e impor a cultura dominante. E tá relacionado à religião, né? Esse poderio, assim, que acaba se espraiando para toda a questão política e tudo mais. E a gente sabe, historicamente, também que o alvo principal das acusações de bruxaria, do mal, né, era a mulher. Então, na história da Inquisição, teve homens que morreram queimados? Claro que teve, lógico que teve. Mas se você comparar, fizer a comparação entre homens e mulheres, não tem nem comparação, né? Então é muito interessante para a gente olhar por essa perspectiva também, de como as mulheres elas foram associadas ao mal pela Igreja Católica, né? Não só, mas falando desse contexto, foram associadas ao mal, como a gente tem relatos, inclusive de filósofos, né, dizendo que dentro da própria teologia cristã, que a mulher era mais fraca, a mulher nem tinha alma, né? Então o diabo seria muito mais fácil dominar a mulher do que o homem, que era virtuoso, né? A própria palavra virtude tem a ver com masculino. Então a gente vê isso sendo contado em muitos lugares do mundo e a gente sabe, até por conta da nossa própria influência europeia, a gente é um país que foi colonizado, então isso também veio para cá. Até por isso, né, gente, que até hoje, quando alguém fala que é bruxo, que é bruxa, ou se associa a alguma coisa ligada à bruxaria ou paganismo, as pessoas ficam com medo. Então muitas pessoas sequer querem ser associadas a isso, porque tem medo de falar, nossa, o que é isso? Né? Então muitas falam, se você é bruxo. Foi um trabalho muito bem feito, né, pela Igreja Católica de demonização do nosso sagrado. E até a ideia da gente trazer esse quadro aqui, esse nosso programa de sexta-feira, é a gente trazer também essas críticas, é a gente também trazer esse olhar pra gente apurar um pouco isso, sabe? Pra gente tentar o máximo que seja possível, ainda que seja a gente bebezinho aqui, mas para alcançar o número de pessoas, para esclarecer isso também, né? Para mostrar a história como foi contada, não é bem a realidade. Inclusive, vou indicar também outro livro que tem muito a ver com tudo que se trata desse filme, que é o livro da Silvia Federici, Mulheres e a Caça às Bruxas. Tem um outro livro dela também, que é o Caliban e a Bruxa, que é anterior a esse até. Mas o Mulheres e Caça às Bruxas é bastante interessante, porque ela vai ter uma perspectiva feminista e trazendo realmente o que aconteceu, né? Assim, na visão dela, obviamente, ela é uma filósofa, então ela vai trazer todo um contexto de análise do porquê isso aconteceu, né? E de como, na verdade, uma narrativa, né? De como as coisas aconteceram e como o alvo principal eram as mulheres, né? Então tem todo esse contexto de perseguição pagã, né, amor? Sim, e ainda tem gente que contesta a veracidade dessas informações e coloca o homem como vítima, que nós também sofremos e tal. Mas é histórico, é fato. E existe uma citação, eu não me lembro do autor agora, mas eu comentei até esses dias numa palestra que a gente ministrou. Uma citação de uma análise de um homem, óbvio, em relação à prática da magia feita pela mulher e à prática da magia feita por homens. E na fala dele ele traz o seguinte, que a prática mágica feita por homens, ela tem um caráter científico, um caráter de ofício.
Porque o homem ele tem uma inteligência para isso, mas a mulher não tem. Então a prática, práticas equivalentes de magia feitas pela mulher já tem um caráter egoísta, um caráter voltado para o mal, para benefícios próprios e isso tudo mais. Isso ficou tão forte, gente, tão forte, que eu sempre digo isso, assim, pense num homem velho praticando magia. Provavelmente você vai ver a imagem de Merlin, Gandalf, Dumbledore, né? Pensa numa mulher velha praticando magia, você vai ver a bruxa malvada. Sim, e a gente decrépita, é facinho a gente ver a origem disso, ou uma das principais origens, é só vocês irem lá na Gênese da Bíblia. Quem é maliciosa? E a gente vê primeiro quando, né, os livros que trazem sobre Lilith coloca que ela não se subjugou a Adão, então virou lá a mãe dos demônios. E aí depois vem a Eva, que mesmo ela, sendo a submissa a Adão, ainda assim era maliciosa, foi quem deu ouvido à serpente. Então isso é muito forte de que a malícia, de que o mal está em vocês e a gente é só vítima manipulada. Exatamente, até por isso a gente vai ver desdobramentos disso, a apropriação do corpo da mulher, né? Cobrir o corpo da mulher, mas ao mesmo tempo uma supersexualização. Então o corpo pode ser usado, mas não pode ser exibido, né? Enfim, gente, são discussões mil. Esse filme, ele realmente é maravilhoso. As cenas dos julgamentos são bastante tensas e intensas, e a cena do Aquelarre, do Sabá das Bruxas, é um show à parte. Então, é isso, né, meu amor? Coroa, vale a pena, gente. Vocês não vão se arrepender. E tragam mais discussões, tragam mais elementos que a gente não comentou, porque o filme é riquíssimo. A gente, obviamente, não trouxe todos os elementos a serem discutidos no filme. Então, tragam pra gente. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês assistiram. Assistam, quem não assistiu, e deixa aqui pra gente o que vocês querem ver mais aqui no Pipoca com Bruxaria, tá bom? Certo? Beijo.